Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora, você vai aprender facilmente Lei dos Cossenos. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Muitos dos conceitos que usaremos nesta aula foram explicados nas aulas sobre Teorema de Pitágoras, Trigonometria no triângulo retângulo e Lei dos Senos. Lei dos cossenos. O quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles. Então vamos pensar. Um triângulo, onde nós temos um lado que vamos chamar de A, e o ângulo em frente a ele, o ângulo oposto, de A maiúsculo. Um lado vamos chamar de B e o ângulo em frente, o ângulo oposto, de B. E o outro de C, com o ângulo oposto, C. Perfeito. Dicas do professor Braguinha. Acabamos de ver a lei dos cossenos. Só que, se a gente observar a primeira parte, o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, nos lembra o Teorema de Pitágoras. Só que o Teorema de Pitágoras só pode ser usado se for um triângulo retângulo. Então, se esse lado vermelho, lado B, fosse vertical, estivesse bem em pé aqui, nós teríamos aqui um ângulo de 90 graus, o A seria a hipotenusa, e aí a gente poderia fazer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós teríamos um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, tá vendo? É a mesma coisa. Só que, como aqui não é um triângulo retângulo, eu então vou continuar a lei do cosseno, menos o dobro do produto dessas medidas, ou seja, o dobro do produto do lado B vezes o lado C vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles. Qual é o ângulo que está entre o lado B e o lado C? É o ângulo A, justamente o ângulo oposto ao lado que eu estaria procurando. Portanto, como fica a lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui nos lembra o Teorema de Pitágoras, com um detalhe: todos os lados elevado ao quadrado e a parte nova não fica elevado ao quadrado. O 2 ele agora aparece multiplicando. Então, o dobro, ou seja, duas vezes o produto desses dois lados. Então, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo, que na verdade é o ângulo oposto ao lado. Portanto, se aqui era o lado A, será o cosseno do ângulo A. Ok? Então, seguindo a lei dos cossenos, se eu estou procurando o lado A, eu vou fazer A ao quadrado é igual à soma dos outros dois, ou seja, quem são os outros dois lados? B e C. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes eles, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto, ou seja, do ângulo A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes eles, produto deles, vezes o cosseno do ângulo oposto, o ângulo em frente ao lado que eu estou procurando.
E se eu estiver procurando o lado B? Estou procurando B, então B ao quadrado é igual aos outros dois ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes eles. Então, duas vezes AC vezes o cosseno de B. Olha como é simples. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B. Vamos para achar o lado C agora. Preste atenção como é simples. Se eu estou procurando C, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes eles, ou seja, duas vezes AB vezes o cosseno de C. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes eles vezes o cosseno do ângulo C, que é o ângulo oposto, que fica em frente a este lado. Veja, pessoal, nós não precisamos memorizar essas três fórmulas. Não precisa, não perca seu tempo. Vamos usar essa lógica que nós estamos ensinando, olhando para a figura, que é muito mais simples. Ok? Vamos lá. Determine a medida do lado A do triângulo abaixo. Veja, nós temos aqui um lado A e temos os outros dois lados e um ângulo oposto, o ângulo em frente ao lado A. Portanto, vamos fazer A ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 5, vezes o cosseno de 60 graus. A ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes eles, 8 vezes 5, vezes o cosseno de 60 graus. Veja que o problema não deu o valor do ângulo de 60 graus. Por quê, professor? Porque ângulo de 60 graus é um ângulo notável. E você, quando estudou trigonometria no triângulo retângulo, você aprendeu a tabela principal, que inclusive nós aumentamos a tabela com uma dica especial. Lembram dela? Então, fazendo aquela tabelinha, você descobre que o cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Portanto, você sabe que o cosseno de 60 é igual a 1/2. Daí vai ficar A ao quadrado é igual a 64 mais 25 menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes 1/2. Este 1/2 veio do cosseno de 60. Aqui nós podemos simplificar este 2 com este 2. Simplificando, aqui vai ficar só o 8 e o 5. Portanto, 8 vezes 5, 40. A ao quadrado é igual a 64 mais 25, 89, menos 40, 49. A é igual a raiz quadrada de 49. Lembre-se, para tirar o expoente 2, colocamos uma raiz. Ok? Então, raiz de 49, A é igual a 7 centímetros. Está resolvido a nossa primeira questão. Dicas do professor Braguinha. Quando usar? Muitas pessoas, quando chegam diante de um problema com um triângulo, ficam na dúvida. O que eu vou usar agora? Será que eu vou usar lei do seno, ou teorema de Pitágoras, ou relações métricas em um triângulo retângulo? E fica aquela dúvida. Então, eis a grande dica de hoje. Eu uso o teorema de Pitágoras quando eu estou diante de um triângulo retângulo e o problema envolve três lados. Ou seja, ele dá dois lados e pede o terceiro lado. Ok? Mas eu uso a lei dos cossenos quando eu estou diante de um triângulo qualquer e o problema envolve três lados e um ângulo. É isso que nós estamos vendo agora. Nós acabamos de fazer uma questão dessa. Veja que envolve três lados. Ele pediu um, mas ele deu os outros dois lados e deu um ângulo. Já a lei dos senos é usada quando você está diante de um triângulo qualquer
E o problema fala de 2 lados e 2 ângulos. Observe a diferença. Na lei dos cossenos, são 3 lados e 1 ângulo. Na lei dos senos, 2 lados e 2 ângulos. Já trigonometria num triângulo retângulo, triângulo é retângulo, claro, mas ele fala de 2 lados e 1 ângulo. Ok? No problema. Já relações métricas em um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo, onde ele fala da altura e fala das projeções, ok? Então, muito simples, se você souber essas dicas aqui, você vai saber o que você deve usar. E você deve, então, assistir essas 5 aulas completamente para você começar a diferenciar a maneira de resolver agora que você sabe como descobrir qual é que você vai utilizar no problema. Então, na aula de hoje, nós estamos vendo lei dos cossenos, onde nós estamos diante de um triângulo qualquer. O problema envolve 3 lados e 1 ângulo. Como este exemplo agora, observe. A falta de oportunidades em algumas regiões de conflito fazem com que parte da população recorra a embarcações clandestinas para buscar uma vida melhor nos países vizinhos. A figura a seguir mostra uma rota de travessia entre as cidades A e B. Observe, as pessoas saem da cidade da A para B nessa rota aqui, ok? Ou seja, eles andam 100 quilômetros, depois andam mais 200 quilômetros. Só que a pergunta é, determine a distância entre as cidades A e B. Então, ele quer a distância entre as cidades. Claro que você já sabe que se você vem por aqui e depois por aqui, você vai andar mais do que vindo direto, claro. Mas a pergunta é, qual é a distância entre A e B? O ângulo aqui, ó, 120 graus. Então, ele quer que você encontre essa distância, deu um ângulo e os outros 2 lados. Portanto, estamos diante de um problema que envolve 3 lados e 1 ângulo. Portanto, lei dos cossenos. D ao quadrado será igual a 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes 200 vezes 100, vezes o cosseno de 120, que ele disse que era menos 0,5. D ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes eles, 200 vezes 100, vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. Aqui vai ficar D ao quadrado, 40.000, 10.000. Aqui você pode pensar 2 vezes menos 0,5. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes meio, 1. Portanto, 200 vezes 100, 20.000. 40.000, 10.000 mais 20.000. Portanto, a distância ao quadrado é igual a 70.000. D vai ser igual a raiz de 70.000. A raiz de 70.000 não é exata. Então, nós podemos usar um truque. 70.000 é 7 vezes 10.000. Por quê? Porque agora ficou fácil. A raiz de 10.000 é 100. Veja como é simples. Raiz de 1 é 1, metade dos zeros. Metade dos zeros são 2, portanto 100. E o pobre do 7 ficou dentro da raiz. Encontramos a distância, letra D. Terceira questão. A figura mostra um artista pintando um quadro. Aqui está o artista pintando um quadro com seu cavaletezinho. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é. Então, ele está procurando a altura da árvore. Ok? E ele deu o ângulo aqui, 45 graus. Importante que ele disse que a raiz de 2 é 1,4. Quando nós formos resolver o problema, nós vamos ter aqui novamente a falta do ângulo. Ele não disse o cosseno de 45. Por quê? Porque estava naqueles arcos notáveis
que aprendemos na aula de trigonometria no triângulo retângulo. E o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui vai ficar o lado que eu estou procurando, h ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, menos duas vezes eles, 40 vezes 30, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. h ao quadrado igual a 1.600 mais 900. E aqui vai ficar, esse 2 eu posso simplificar com esse 2. 1.200 vezes a raiz de 2, que no caso é 1,4. Portanto, 40 ao quadrado, 40 vezes 40 é 1.600, 30 vezes 30 900. O 2 com o 2 simplificou, ficou 40 vezes 10, 1.200, vezes a raiz de 2, que foi o que sobrou, que é 1,4 que ele deu no problema. Portanto, h ao quadrado é igual a 2.500 menos, multiplicando aqui, 1.680, h ao quadrado igual a 820, h igual a raiz quadrada de 820, h igual a 28,6 metros. Atenção agora para a resposta. 28,6 metros é menor que 10 metros? Não. Está entre 10 metros e 20 metros? Não. Está entre 20 metros e 30 metros? Sim. Portanto, a nossa resposta é a letra C.